Fala galera, hoje vamos falar de um dos temas que mais geram curiosidades, debates e mitos da escatologia. E sim, nós estamos falando da famosa marca da besta. Ela é mencionada em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 18. E hoje vamos explorar algumas teorias acerca dela, desmistificar alguns mitos e como se trata de um elemento futuro e não temos como dizer de fato o que será e o que não será. Vamos tentar fundamentar de maneira mais bíblica possível o propósito da marca, quem receberá e quem não receberá, o que acontecerá com aqueles que receberão e com aqueles que se recusarem, além de descobrirmos se a marca da besta já está presente em nosso meio ou não. E se você tem curiosidade para saber sobre isso, já sabe que tem que assistir até o final, e tudo isso seguindo uma linha de raciocínio pré-milenista histórico. Mas Neto, eu não sei o que é o pré-milenismo histórico. Que trem é esse? Me explica. Não tem problema. Se você não sabe o que é o pré-milenismo histórico, estou deixando um card aqui em cima da nossa playlist explicando essa teoria. É só clicar nela. Mas antes de mergulhar na forma como o pré-milenismo enxerga a marca, vamos entender um pouco como os amilenistas e os preteristas se relacionam com ela. E antes de mergulhar nesse tema, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e se você gosta desse tema, já deixa o seu like. E vamos para a teoria dos preteristas. Para eles que acreditam que a maioria das profecias de Apocalipse, incluindo a marca da besta, já foram cumpridas no primeiro século, especialmente no contexto da destruição de Jerusalém em 70 d.C., a marca da besta representava a lealdade ao imperador romano, em particular a Nero. O número 666 seria uma referência codificada ao nome de Nero em hebraico, que quando convertido em números somaria 666. Para os preteristas, a marca da besta não é algo literal, mas um símbolo de submissão ao poder opressor de Roma. Segundo os preteristas, o livro de Apocalipse foi escrito para os cristãos daquela época, alertando-os sobre as perseguições que enfrentariam sobre o regime de Roma, com Nero representando o anticristo ou a besta, que personificava esse período de opressão. Além disso, o Apocalipse foi escrito em um período de perseguição contra os cristãos, e o uso de um código numérico seria uma maneira de João transmitir uma mensagem aos cristãos sem alertar as autoridades romanas. Se Apocalipse fosse lido por autoridades romanas, elas provavelmente não reconheceriam a conexão com Nero, mas os cristãos familiarizados com esse tipo de código entenderiam a alusão. E vale ressaltar que, embora essa seja uma teoria que surgiu com o preterismo, muitos cristãos que não creem no preterismo passaram a acreditar e a ensinar dessa forma, que o 666 seria uma referência a Nero. Mas me conte, o que você acha dessa teoria? Faz sentido para você que a marca da besta seja algo simbólico e que já aconteceu e que não precisamos mais nos preocupar com isso? Me conte aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando que vou falar para vocês se os pais da igreja afirmavam ou não se o 666 era uma referência a Nero. Então não saia do vídeo para você não perder. Mas vamos para a linha do pensamento amilenista. Para os amilenistas, a marca da besta é vista como algo simbólico também, representando um tipo de mentalidade que é contrária aos princípios do evangelho, como a ideologia do gênero, o movimento LGBTQIA+, a cultura woke e tantas outras que se opõem a Deus. Lembrando que não é apenas na área da cultura, mas na política, economia e assim por diante. Esse tipo de interpretação mais simbólica da marca da besta ganha força com um dos pais da igreja, que é Agostinho de Hipona, que viveu ali no século IV, no qual ele acreditava que a marca da besta era um símbolo espiritual e moral
representando aqueles que se afastavam de Deus e seguiam o mundo e seus prazeres. Em sua obra A Cidade de Deus, Agostinho via o Apocalipse como uma luta contínua entre o bem e o mal, em que a marca da besta era uma marca simbólica daqueles que pertencem à cidade dos homens em oposição à cidade de Deus. Ele não se preocupava tanto com o cumprimento literal da marca da besta e do número 666, mas enfatizava a importância de entender os sinais de fidelidade e infidelidade na vida espiritual. Outro pai da igreja que interpretava a marca da besta como simbólica foi Clemente de Alexandria. Ele viveu ali entre 150 e 215 depois de Cristo. Clemente também interpretou a marca da besta de forma mais simbólica e ele vê o livro de Apocalipse em termos de um confronto espiritual entre a verdadeira fé cristã e as forças do paganismo e da heresia. Para ele, a marca da besta representava a identificação com a cultura e os valores pagãos que desafiavam a pureza e o compromisso com Cristo. Ele não focava em um cumprimento político específico, mas ele via a marca como uma questão de afronta à moral cristã. Nesse momento, você já deve ter percebido que a marca da besta pode ser interpretada como algo que já aconteceu, como os preteristas enxergam, e também pode ser interpretado de forma mais simbólica, como os amilenistas acreditam. Mas me diga, a interpretação amilenista de uma marca da besta simbólica faz sentido para você? Ou você acha que é errado interpretar dessa forma a marca? Me diz aqui nos comentários. Então vamos para o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico enxerga a marca da besta como algo literal e futurista, ou seja, será algo que ainda acontecerá no futuro, no período da grande tribulação. E vale ressaltar que o pré-tribulacionismo também acredita dessa forma. A única diferença está que para o pré-tribulacionismo a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, então ela não verá a marca da besta. E para os pré-milenistas, a igreja passa pela grande tribulação e vai precisar enfrentar esse período da marca. E você pode se perguntar: mas como a igreja passará por esse momento se a marca da besta será obrigatória? E se você está com essa dúvida, não saia do vídeo agora, que já explicarei essa parte da obrigatoriedade da marca. Então espera só um pouquinho e vamos dar continuidade. A crença de uma marca da besta literal e futurista vem dos pais da igreja, que são os primeiros teólogos cristãos que viveram nos primeiros séculos após o Novo Testamento. Então eles eram as pessoas mais próximas dos apóstolos e muito daquilo que eles acreditavam foi passado para eles pelos próprios apóstolos. Irineu de Lyon foi um dos primeiros teólogos e discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Irineu foi um dos primeiros a oferecer uma interpretação da marca da besta. Em sua obra Contra as Heresias, ele tratou do número 666 e sugeriu que ele poderia ser uma referência ao nome de alguém. Irineu acreditava que o número e a marca tinham um significado literal, mas que ainda não estava completamente revelado. Ele também advertia que a identificação completa do anticristo e da marca da besta seria mais clara no futuro, conforme esses eventos se aproximassem, sugerindo uma postura de expectativa vigilante. Outro pai da igreja era Hipólito de Roma, que foi um dos mais importantes escritores e teólogos do início do cristianismo. Ele também comentou sobre o anticristo e a marca da besta. Ele via o livro de Apocalipse como uma profecia de eventos futuros e acreditava que o anticristo seria um governante futuro que imporia a marca da besta a fim de exercer controle sobre a população. Hipólito concordava com a ideia de que o número 666 era um código numérico possivelmente relacionado ao nome do anticristo, mas como Irineu, ele não afirmava saber a sua verdadeira identidade. Para Hipólito, a marca era um símbolo de submissão e lealdade ao poder do anticristo. E ele via o futuro cumprimento dessa profecia
de forma literal. Então percebemos que os pais da igreja, tanto Irineu como Hipólito, não afirmavam que o 666 seria uma referência ao imperador romano Nero, lembrando que esses homens estavam muito próximos daquilo que os discípulos criam. Então a interpretação de que 666 significa o nome de Nero é uma interpretação bem mais moderna de fato, que dá-se justamente ali com o preterismo, como já vimos aqui nesse vídeo. Mas beleza, falamos sobre todas as teorias acerca da marca, mas e agora? O que eu preciso saber de fato sobre ela? Qual o seu propósito? Devo interpretá-la como algo simbólico ou como algo literal? O que é mito, o que é exagero, o que é real segundo a Bíblia? Me ajuda a entender. Então, sem desespero, calma, sem demora, 5 coisas que você precisa saber sobre a marca da besta para que a gente possa encerrar esse vídeo de vez e você já pular para um outro vídeo aqui do canal. Fica a dica. Mas lembrando que o último item da lista é o mais importante. Então bora lá para a nossa lista. Primeira coisa, precisamos interpretar a marca da besta como sendo algo simbólico, mas entendendo que ela se tornará algo literal. Nos nossos dias já vemos muitas pessoas tendo uma mentalidade e obras que são contrárias a Deus. Elas já foram marcadas, mas chegará o dia que de fato haverá algo físico, uma marca visível, e quem já foi marcado na sua mentalidade, nas suas atitudes, receberá de bom grato a marca sem problema algum. Segunda coisa, a Bíblia não fala que a marca da besta é um chip. Muitas pessoas de maneira errada já afirmaram que a marca era o cartão de crédito, o QR Code, o www da internet. Sério, isso aqui não é meme. Realmente tem quem acredite nisso. E o pior, é um pastor famoso e referência em escatologia aqui mesmo no Brasil. Mas fazer o que, né? Bora lá. Na China já tem uma tecnologia que as pessoas podem efetuar compras só com as mãos, sem precisar de chip algum. E a verdade é que nada disso é a marca. Algum desses elementos pode se tornar no futuro? Sim, mas não podemos afirmar. Mas me conte, qual dessas você já ouviu ou acreditou que era a marca de fato? Terceira coisa que você precisa saber: aqueles que receberem a marca da besta serão mortos por Jesus quando ele voltar, e aqueles que morreram por não receberem a marca reinarão com Cristo no milênio. E caso você não saiba o que é milênio, já estou deixando um card aqui em cima para você, só clicar nele. E a quarta coisa que você tem que saber é que a marca será obrigatória, mas não no sentido de vão te agarrar na rua, irão colocar a marca em você contra a sua vontade, ou você sairá para tomar uma vacina, ou passear no shopping e receberá a marca por engano. Uia, recebi a marca sem querer, querendo. A marca é um símbolo da devoção ao anticristo, assim como o batismo nas águas é o símbolo da nossa fé em Cristo. A marca é o batismo de todos aqueles que amarão e seguirão o anticristo. Ninguém receberá por engano ou contra a sua vontade. E a quinta coisa da nossa lista, e a mais importante, é: em que momento aparecerá a marca da besta? Será que ela já está entre nós de maneira literal? E a resposta é não. A marca só aparecerá no contexto da grande tribulação, no período dos 3 anos e meio finais. Então, se você é pré ou messo, não tem nem por que se preocupar com isso. Então, qualquer um que diga que já tem pessoas recebendo a marca de forma literal ou que já existam, saiba que é mentira. Essa marca só surgirá após o anticristo profanar o templo em Israel. E hoje nem templo temos, quanto mais a marca. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui a opinião de vocês. E se esse vídeo trouxe clareza para você, já curte e compartilha com aquele amigo que tem dúvidas sobre esse tema. E não esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito isso. E tchau!